Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. A partir de agora você acompanha mais um Profissionais e Profissões. Todos os dias, inúmeras pessoas saem a campo em busca de emprego. E neste programa vamos levar até você dicas para quem busca uma colocação no mercado de trabalho. E para abordar o assunto, nós estamos aqui na Realce, uma consultoria de recursos humanos, e vamos conversar com a Franceli Assis Ferreira, que é gerente comercial da Realce. Muito obrigado por nos receber, seja bem-vinda à TV Câmara. Que agradeço, Márcio. Recursos humanos, né? Há uma área agora em que as empresas estão atuando, que é nessa área de captação dos funcionários, essa área de análise de currículos, Franceli. Isso vem há muito tempo, esse desenvolvimento dentro especificamente? Sim, isso sempre foi um comportamento de mercado. Hoje, isso tem se ampliado, porque as empresas, no passado, tinham grandes departamentos de recursos humanos interno. Hoje, as empresas têm enxugado a sua estrutura e não têm mantido mais essa estrutura interna. Então, elas têm contratado empresas que são especializadas em executar essa atividade no mercado. Então, essa é a atuação da empresa de recursos humanos? Sim, a Realce é uma empresa que faz recrutamento e seleção de pessoal, faz avaliação psicológica e, além desse trabalho, nós fazemos também a locação de mão de obra temporária. Para isso, você tem que ter uma habilitação do Ministério do Trabalho, você atua de acordo com uma lei específica, que é a Lei 6.019, e nós também somos habilitados a terceirizar algumas atividades, né? Ou seja, nós temos uma gama de serviços que atende bem às demandas da nossa região polo-industrial. Ou seja, vocês também trabalham não só no segmento industrial, mas nos vários segmentos que existem, comércio, em todos os segmentos que busquem o trabalho de vocês. Sim, a nossa região ela tem algumas características, né? Nós atuamos aqui na região, em toda a Baixada Santista, e atuamos também na cidade de Catalão, em Goiás. Então, a nossa região, o comércio tem uma demanda um pouco menor para recrutamento e seleção. Existe muita contratação por indicação. Já na cidade de Catalão, existe um interesse maior do comércio na contratação desses serviços, né? Existe um interesse em estar contratando um profissional que tenha uma avaliação psicológica, tenha uma avaliação um pouco mais minuciosa, né? Aqui a indústria tem um interesse maior na contratação desse trabalho, porque o profissional que ele é contratado pela indústria é um profissional que tem uma graduação maior, tem uma formação um pouco maior. Então, um profissional que ele tem que ter um tempo maior de experiência. É uma questão também do sazonal, desse emprego sazonal, que por ser um polo industrial, oferece muitas vezes. Além do recrutamento e seleção, o recrutamento e seleção ele pode atender tanto a essas demandas sazonais quanto às demandas efetivas. Então, se a empresa ela tem uma vaga efetiva, ela pode contratar uma consultoria para fazer o recrutamento e seleção. Agora, ela pode também, para uma demanda sazonal, uma ocasião de safra, uma empresa, por exemplo, de refrigerantes, onde no verão ela tem uma ampliação de vendas e ela precisa complementar o seu quadro de funcionários, uma empresa química que de repente tem uma entrega pontual. Então, tendo uma demanda onde ela tenha que ter um quadro um pouco maior para poder cumprir, né, essas datas, ela pode estar contratando um número de funcionários para estar complementando o seu quadro, onde depois daquele determinado período ela pode estar desligando esses funcionários. Então essa contratação normalmente ela é feita através dessa modalidade que é a alocação de mão de obra temporária através da Lei 6.019. O mercado de trabalho, digamos que na época do Natal, o comércio tem essa atividade, né, esse exercício. Aumenta a demanda, as lojas contratam um pouco mais, algumas pessoas permanecem ou não. Sim, é uma geração de oportunidades, né? Lojas grandes, por exemplo, como Renner, Pernambucanas,
lojas que têm uma cadeia, né? E de repente tem um número grande de funcionários, toda época, né, de festividade, onde existe uma ampliação nas vendas, eles complementam o seu quadro e contratam em regime temporário. E é claro que é uma grande oportunidade, porque as pessoas que têm a oportunidade de, naquele momento pontual, demonstrar o seu potencial de trabalho, na grande maioria das vezes, se ela não tem a oportunidade de dar continuidade na sua oportunidade de trabalho, ela mostra o seu potencial e na primeira oportunidade, na primeira vaga que aquela empresa tiver, essa pessoa, normalmente, ela está sendo chamada para uma vaga efetiva. Uma coisa, Francine, em relação ao perfil profissional e pessoal que o mercado busca atualmente. Hoje é muito importante a pessoa buscar qualificação, né? O mercado hoje tem uma oferta de profissionais muito grande, então o profissional tem que ter a preocupação de ter algo a oferecer. É claro, é importante ter qualificação, uma graduação, que essa graduação ela seja comprovada, não só o conhecimento adquirido por experiência, e o profissional que ele tem uma visibilidade diferenciada do mercado é aquele profissional que tem a proposta do over delivery, aquele profissional que ele entra com uma proposta, mas ele tem a preocupação e ele tem o compromisso de sempre entregar mais, de sempre entregar com uma qualidade diferenciada. Então, ele não se atém a ter aquele conhecimento que a empresa pede, ele sempre busca um conhecimento a mais, ele sempre busca entregar um trabalho com uma qualidade a mais, ele sempre busca entregar além do que a empresa pede. Então, esse profissional, é claro que ele vai ser observado, é um profissional que ele vai se destacar dentre os demais e é um profissional que, tendo oportunidade, a empresa vai estar buscando colocar em outras oportunidades. Um profissional dedicado. A dedicação é o carro-chefe nisso. Comprometimento. E além do comprometimento, é claro, não adianta você ter a dedicação de chegar sempre antes, sair sempre depois, se você tem um trabalho de qualidade mediana. Então, o seu trabalho tem que ser um trabalho diferenciado. Procurar apresentar um trabalho com uma qualidade maior. E a qualidade também ela vai estar sempre se limitando ao conhecimento, né? E mesmo que você busque um conhecimento e consiga por mérito próprio, isso também tem um limite. Você tem que buscar, muitas vezes, um conhecimento de quem realmente possa te oferecer um algo mais, né? Em questão desse algo mais, a qualificação profissional, ela é importante? Qual a importância dessa qualificação? Muito importante a qualificação, né? Se você tem uma oportunidade numa empresa pequena, é claro que ela tem uma valorização do conhecimento que você tem, independente de você ter um diploma. Mas, se você vai atuar numa empresa grande, onde ela tem uma certificação de ISO e existe uma obrigatoriedade de comprovação dessa formação, é claro que, além da qualificação, além do conhecimento, você tem que atestar, você tem que ter a comprovação desse conhecimento. Então, você tem que correr atrás do conhecimento, né? E se você tiver a comprovação, a certificação, isso vai te dar uma condição muito melhor no mercado de trabalho. E independente de você ter uma graduação, de você ter uma formação, na medida que você busca cursos, né, você busca conhecimentos diferenciados, você procura agregar conhecimentos paralelos, você passa a ser um profissional mais interessante para uma empresa. Porque você tem uma oportunidade. Normalmente a empresa ela tem uma série de atividades diferenciadas ligadas à sua atividade e se você está habilitado para desenvolver o seu trabalho e os trabalhos que estão próximos, né, ao seu, você passa a ser um profissional diferenciado. Atualização sempre e buscar o plus. Sempre. Buscar sempre a qualificação, né? Buscar uma graduação, buscar estar sempre um pós, né? Se tiver uma oportunidade de um mestrado, é claro, você sempre vai estar adquirindo uma posição de destaque no mercado
E todo o conhecimento que você puder agregar vai fazer uma diferença. É claro que não só o conhecimento, não adianta a pessoa conseguir um mestrado se ela não tem nenhuma vivência prática. Então ela tem que buscar essa vivência também. As qualificações elas têm que ser comprovadas, têm que ser probatórias, né? Ou seja, tem que de preferência, porque essa comprovação é que amplia o seu espaço no mercado. Uma grande empresa, como eu falei, ela vai exigir a comprovação dessa formação. Gostaram? Não saiam daí. Vamos a um rápido intervalo. Profissionais e profissões, volta já. Estamos de volta com Profissionais e Profissões. E neste último bloco, mais dicas para você que está em busca de emprego. E agora nós vamos bater um papo com a Amanda Borges, ela que é supervisora de RH. Amanda, seja bem-vinda à TV Câmara. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Amanda, vamos estar falando das etapas da contratação. Como funcionam as etapas? Quais são as etapas? Na verdade, nós recebemos a vaga do nosso cliente por e-mail, analisamos o nosso banco de dados, verificamos se neste banco de dados encontra-se candidatos dentro do perfil. Se a resposta for positiva, nós convocamos o candidato para a primeira etapa. Se a resposta for negativa, nós divulgamos essa vaga no site da Realce e divulgamos nos jornais locais da região, informando o candidato da demanda existente. Após a análise do escrito ou do nosso banco de dados ou dos currículos recebidos através da nossa divulgação, nós convocamos o candidato para a primeira etapa. Essa primeira etapa nós iremos abordar dúvidas que vão surgir durante o processo seletivo. Então, nós montamos o informativo e com esse informativo nós apresentamos a oportunidade, como função do candidato, descrição das atividades, salário proposto, benefício proposto, horário de trabalho, para que o candidato não inicie o processo seletivo com dúvidas e prossiga no processo, só descobrindo isso na hora de assinar o contrato de trabalho. Ou seja, ele entra, se tiver o currículo aqui, se ele veio trazer em mãos, se ele enviou por e-mail, vocês vão chamar o candidato que se adequa à vaga e colocar a realidade da vaga. Perfeito, a realidade da vaga. Aí, no início do processo. No início do processo. No início do processo. Aí a segunda etapa já é a etapa de seleção. Se o candidato estiver interessado na proposta apresentada, nós entregamos a ficha de cadastro e iniciamos o processo. Quais são os critérios que vocês usam dentro dessa seleção em candidatos que têm uma mesma condição? O que diferencia? Na verdade, para a captação desse material, na análise, a gente primeiro analisa o tempo de permanência em cada empresa, quanto tempo o candidato permanece em cada empresa e tiramos uma média. Depois nós iremos analisar a escolaridade do candidato, pertinente à função ou descrição de cada área, e prosseguimos com análise de curso e outros detalhes que a gente vai extraindo na entrevista com o candidato. Então, o candidato que faz curso de especializações, faz o curso disso, daquilo, ele sempre está agregando um valor ao currículo. Com certeza, tem profissões hoje que se o candidato não tiver uma especialização, ele não pode prosseguir no processo seletivo. Exemplo, se um eletricista tiver uma formação técnica, mas infelizmente ele não tiver com o NR10 atualizado, ele já é reprovado no início da etapa. O pessoal que trabalha administrativo, operar um computador é essencial. É essencial, não tem como não ser dessa maneira. É necessário. É necessário. Isso tem que ter uma comprovação de curso ou prática? Não necessário. Se é uma atividade muito específica, é aplicado um teste de digitação na consultoria. Isso quem vai definir é o cliente na abertura do processo seletivo. O que nós buscamos são candidatos hoje que tenham conhecimento com a ferramenta específica, sabe elaborar um currículo, sabe entrar na internet. Isso a gente consegue acompanhar até pelos próprios aplicativos instalados hoje no celular.
E aí, seguindo as etapas, vocês apresentam os candidatos à empresa e vem a tão famosa entrevista. Isso, aí nós primeiro garantimos que o candidato compreendeu as instruções passadas quanto a salário e benefício, e nós só prosseguimos para a próxima etapa se realmente isso for cercado. E aí a gente inicia a entrevista perguntando, conhecendo um pouco do candidato, né? A parte profissional e a parte social também. Quem decide ao final é a empresa. Quem decide quem será o candidato contratado é a empresa, o gestor da vaga. Falando das dificuldades que as pessoas têm, né, na hora de buscar um emprego, o currículo é uma necessidade? Uma das duas grandes dificuldades a gente encontra no dia a dia. Primeiro, onde o candidato procurar a vaga, né? Então a gente já até passa essas orientações, a gente mapeia as nossas concorrências, direcionamos para o candidato também essa informação. Informamos quais são os jornais locais que publicam a vaga e informamos qual é o dia de circulação e depois a elaboração do currículo, né? Nós informamos também, às vezes explicamos como ele montar, analisamos o currículo e aí, se for necessário, a gente já dá dica na hora e já pede para formatar. O que seria um currículo, uma elaboração ideal? Escrever de mais, escrever de menos? Como que é isso? Na verdade, o candidato precisa apresentar o nome, endereço, os dados pessoais, depois ele vem com a escolaridade, depois ele vem com a profissão, e aí nome da empresa, o cargo da empresa, a data de entrada, a data de saída, e é o essencial que ele descreva quais atividades que ele executava dentro da empresa. E aí ele vem colocando todas essas informações, depois ele finaliza com as especializações, cursos que ele tenha realizado durante o processo profissional. Amanda, um dos medos maiores, inclusive rezam até lendas sobre a entrevista. Muitos tremem só de pensar na entrevista e imaginam 1000 coisas, um bicho de 7 cabeças na entrevista. É realmente assim? Não, na verdade o processo é muito simples. O que vai garantir o candidato um bom desempenho na entrevista é realmente ele se preparar para tal entrevista, né? O que é o se preparar? Analisar o currículo, verificar as informações que constam, lembrar o que ele executava na última empresa, tentar trazer o que deu certo, o que deu errado, enfim, trazer realmente a experiência. Nós vamos focar na experiência profissional. E se ele trouxesse relatar isso de maneira clara e objetiva, facilita muito. Ou seja, não adianta falar mais do que foi perguntado, do que foi questionado. Não. Na verdade, não tem o que falar mais ou menos. Na verdade, entender a pergunta e responder. Se tiver alguma dúvida, peça para o consultor falar novamente, né, a pergunta, entender e compreender e responder. E perguntar se era aquilo que realmente se gostaria de extrair com a resposta. Até para quebrar a atenção da entrevista e o medo, a gente acaba perguntando algo da parte social dele. Mas é só para conhecer um pouco, deixar mais à vontade. Então a gente pergunta se ele namora, o que ele gosta de fazer, que também analisa o contexto do candidato. Mas o foco principal é compreender como que foi esse desenvolvimento profissional dentro da empresa. Amanda, dando continuidade, além das entrevistas, da questão do currículo, também tem a apresentação do candidato. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre os excessos. Ou então as pessoas que não têm excesso nenhum ou não se preparam direito. Como apresentação, como se deve apresentar o candidato? Já no contato telefônico, ao agendar uma entrevista, a gente dá algumas orientações básicas para o candidato. Então, unha limpa, cabelo cortado, roupa bem lavada e bem passada, para que ele dê atenção em tudo isso. Que ele separe a documentação um dia antes e organize tudo isso. E após esse processo de informar o candidato como ele vai se apresentar no processo seletivo, nós iremos analisar se realmente ele compreendeu e deu sentido para aquilo que foi dito por ele por telefone. Então, nós vamos analisar realmente se o cabelo está cortado, se a barba está feita, se a roupa está limpa, se a roupa está bem passada, qual foi o cuidado para o processo seletivo, se ele demonstra esse cuidado no processo seletivo. Tudo isso é levado em conta. O visual do candidato?
Na verdade, a apresentação do candidato é levada em conta. O visual não, a apresentação. A apresentação do candidato é levada em Isso conta. para todas as vagas? Para todas as vagas. Você separou para a gente os exemplos daquilo que se deve e daquilo que não é aconselhável. Separamos sim para poder facilitar a compreensão do candidato. Vamos dar uma olhadinha nesses exemplos agora? Vamos sim. Para ajudar nessas dicas, estamos também com a gerente comercial, Franceli Assis Ferreira, que vai estar aqui junto com a Amanda, dando aquelas dicas do que pode e o que não é bem muito adequado. Amanda. Perfeito. O que nós podemos apontar como exemplo no nosso modelo seria a barba, né, a fazer. A blusa, ela está muito colada, ela poderia ser um pouco mais solta. Notamos a ausência do cinto. Em contrapartida, nós conseguimos observar o tom da cueca, né? A calça poderia estar mais passada, né? São o que a gente indica, assim, a princípio do candidato. O que você observa, Franceli? Porque são diferenças sutis, né? O que nós apontamos, muitas vezes a pessoa sai, ela está se sentindo bem vestida, mas ela não está adequada para uma entrevista. Por exemplo, a pessoa que vai estar recebendo esse candidato pode estar observando que essa camiseta tem uma caveira e pode entender como não adequado. Como eles colocam a mão nos bolsos e a calça ela tende a descer um pouco, demonstra uma parte da peça da roupa de baixo que tem um tom um pouco mais forte, né? A camisa está um pouco apertada, então ele estaria vestido adequadamente para um passeio, mas não para uma entrevista de trabalho. Lembrando sempre que ele está concorrendo não com a empresa, e sim com o próximo candidato. Uma outra pessoa que estiver adequadamente vestida, mais, digamos, de acordo com os conceitos da empresa, já estaria um passo à frente. Sim, ele estaria sendo julgado também pela sua apresentação. A sua apresentação também fala, né, de como seria esse candidato no desenvolvimento das suas atividades no dia a dia. Logicamente, o Lucas Ferreira Mendes foi usado como modelo aqui, exemplo, e ele mostrou para a gente agora a forma inadequada. Daqui a pouco o Lucas volta, vamos falar da forma adequada. E agora o Lucas nos traz a forma adequada para se vestir diante de uma entrevista. Amanda. Podemos identificar o cabelo, né, que está bem penteado, barba feita, camisa com os punhos dobrados e botões fechados, calça jeans, o cinto e o sapato está totalmente adequado para um processo seletivo. De fato, o esperado, não tem como errar, seja para a vaga de um ajudante, seja para a vaga de um administrativo, ou até mesmo para a vaga de um engenheiro. Uma blusa branca, básica, até o punho dobrado, né? Uma calça jeans, uma boa lavagem, não está rasgada, um sapatênis, não é necessário um sapato, um tênis não passaria uma impressão tão boa, um sapatênis está perfeito, embora hoje a moda diga que uma barba por fazer seja muito adequada, para uma entrevista uma barba totalmente feita, impecavelmente feita, passa uma aparência muito boa, o cabelo também, ou seja, não há como errar. Em relação ao tom da camisa, nós utilizamos muito aqui a camisa branca, mas é necessário ser a camisa branca? De repente a pessoa não está com a disponibilidade da camisa naquele dia? Quais os tons mais adequados? Neutros, de preferência tons neutros. A camisa estando impecavelmente passada em um tom neutro, isso que será observado. E a questão da barba, por fazer. Você comentou sobre o que é da moda. Nada cult, sempre o tradicional. De preferência. Perfeito. Agradecendo aqui ao Lucas pela participação e mostrando para a gente a forma adequada para se estar aí buscando uma colocação no mercado de trabalho. Obrigado, Lucas. Agora, as meninas separaram para a gente a forma
forma inadequada, ou então pouco conveniente, de se trajar para uma entrevista. A Maiara Celestino da Silva está nos ajudando nesse momento e vai mostrar esta forma não convencional de se preparar para uma entrevista. Amanda. Na verdade, nós podemos indicar o tom do batom, né? Poderia ser uma cor neutra. A altura do vestido também está inadequada e a altura do salto também não está indicado para um processo seletivo. Outro detalhe que nós podemos observar, esse modelo de vestido não seria um modelo indicado, a estampa, né? Essa saia, de repente, ela vai fazer uma entrevista numa área industrial ou num local onde ela pode encontrar pessoas trabalhando numa altura abaixo, né? Quer dizer, ela pode de repente mostrar um pouco demais para subir uma escada, né? Esse salto, ela pode ter dificuldade de se locomover, o cabelo solto, o brinco que ela está usando é um pouco grande. E como a Amanda falou, o batom também é um batom bastante chamativo. Então, embora ela esteja bem vestida para uma festa, não seria a roupa indicada para uma entrevista de trabalho. Esse aspecto de sedução não cabe numa entrevista. Não cabe. A pessoa, o objetivo é ela vender o histórico profissional, a experiência que ela tem a oferecer, a desenvoltura profissional. Ela não está oferecendo uma aparência, ela não pode sugerir, né, uma aparência fora do profissional. E quando ela vai fazer uma entrevista, se de repente ela chama atenção com um batom, uma roupa inadequada, se é um entrevistador do sexo masculino, ele pode de repente estar se direcionando para uma peça da roupa que ela está utilizando, para o batom que está muito escuro, né? De repente, numa cruzada de perna, o vestido pode, de repente, cair de uma forma que mostre um pouco a mais. Então, tem que ter alguns cuidados que ela tenha a atenção do entrevistador voltado para o que realmente é interessante que ela demonstre naquele momento. Lembrando que, neste momento da entrevista, ela está sendo julgada pela aparência também. Sim, também. Então, essa é a preocupação. Essas são as dicas aqui da Amanda e da Franceli para que se possa vestir adequadamente. É lógico que a Maiara está nos concedendo essa ajuda e se produziu de forma inadequada para estar participando aqui com a gente. Esse é o objetivo. Vamos agora então à condição positiva que a Maiara vai nos mostrar. E agora nós vamos falar sobre a forma adequada feminina. Está aqui a Maiara Celestino da Silva, que nos está ajudando agora mostrando aquilo que é adequado. É isso, meninas? Isso, correto. Nós podemos identificar na Maiara que ela fez uma excelente combinação, né? Uma saia preta, reta, até a altura do joelho, um sapato de meio salto, uma camisa branca, os brincos são discretos, maquiagem discreta, você percebe que é um batom de tom neutro ou nude. Você também percebe que ela não tem nenhuma pulseira e nem nada que chame a atenção. Não tenho que acrescentar. Realmente a Maiara acertou, está redondinho, o cabelo dela não está chamando a atenção, ela prendeu levemente, a maquiagem está bem discreta, a bijuteria que ela está usando está bem leve, a blusa não tem decote, não tem nenhum detalhe chamativo. O que é importante, o comprimento da saia e o salto também. O salto não pode ser chamativo e também não pode ser muito alto. E ela também não está usando nenhum adereço também que chame a atenção, que tire a atenção do entrevistador da fala do entrevistado. Está perfeita. Em relação à maquiagem? Perfeita, está bastante discreta. O batom dela não tem uma cor forte, ela não está com nenhuma sombra, nenhum blush chamativo. Você olhando para o rosto dela, aparentemente ela nem está maquiada, então está perfeita. Alguma dica a mais que a gente pode dar sobre o aspecto da O que eu poderia deixar de dica, talvez seria um prendedor no cabelo, na verdade, ou um cuidado na hora, que como ela tem um cabelo muito grande, ela pode entregar uma ficha ou pegar qualquer outro formulário e o cabelo vir junto nesse processo. É a única dica que daria. Ou ela prender, ou ela dar um nó, ou deixar de uma maneira que o cabelo não atrapalhe ela nesse processo, mas ela está adequada.
E assim chegamos ao final de mais um Profissionais e Profissões. Agradecendo sempre a sua audiência e também aos profissionais que por trás das câmeras tornam esse programa possível. Continue na programação da sua TV Câmara e até o próximo programa.